Ah, o seguinte, comenta, compartilha para divulgar o trabalho, aperta o botão do gostei, inscreva-se e coloque na velocidade que achar melhor. Deixe de conhecer meus colaboradores, Boteando com a História, Round One, Brasil e Ciência do Boxe. Ah, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, parte do especial de 900 inscritos. No momento eu tô gravando antes de bater, vamos fazer que nem foi no anterior. Especial de Éder Joffre, o maior peso galo da história, também o maior brasileiro na história, dependendo do autor, visto como o segundo lutador mais habilidoso da história, acima do status de lenda, porque uma coisa é falar, ele foi o maior boxeador da história do seu país, tudo bem. Agora, você ser colocado pelo criador da The Ring como o segundo mais habilidoso na história, sendo que o cara viu 4 a 5 gerações em atividade, 4, 5, 6 gerações em atividade é muito... E normalmente, o que acontece? Eu tava até falando isso, família. É muito difícil você dar o status tão alto para qualquer lutador, porque o volume de lutas era muito maior naquela época. Então, você se expunha muito mais a riscos. Então, você passar da cota de feitos do lutador das antigas é mais difícil. Possa realmente surgir pessoas mais habilidosas, mais condecoradas, mas em relação ao tamanho dos feitos é incontestável, ele é o maior. Só para vocês terem ideia, ele é o único brasileiro membro da lista dos 100 maiores punchers de toda a história. Ele é o 85º. Por sinal, logo em seguida dessa luta que eu vou fazer análise e fiz react, Joey Medel, ele enfrentou o homem que tá em 16º, Ricardo Moreno. Ele nocauteou, ainda por cima. Ele nocauteou um cara muito acima dele nos maiores punchers da história. E aqui, maluco, é só o nome sinistro. Éder Joffre. Tirando os empates, que todos os empates ele passou a carreta, ele fez grandes sequências de KO. Ele não fez uma tão consecutiva quanto o Popó. O Popó fez por mais da metade da carreira dele. Só que Éder Joffre tem um percentual ridiculamente alto. Para a primeira parte da carreira, ele se aposentou depois de lutar com o Fight Harada. Ele fez muita pouca luta em sequência. Depois se aposentou por 3 anos. Ele tinha uns 33, né? Ele tinha 35 a 36 anos quando voltou. Quer dizer, 32 a 33 anos quando voltou. Que pra idade... é uma idade avançada para a categoria e para aquela época ainda mais. Que antigamente a carreira era mais acelerada em volume de lutas, a educação física não se tinha desenvolvido ao ponto que tem hoje. Então, ele é longevo até demais. Percentual ridículo de alto, com 37 anos. Ele foi campeão mundial com KO. Gente, a gente tá falando de um cara que não tem sentido, não tem lógica. Ah, ele fez lutas de exibição contra Servilho de Oliveira e Alex Arguilo. É muito... Peraí, o quê? Não faz aposta alta. Em 74, fanático por preparo físico, ainda era refresco de uma ótima saúde, lançou um vídeo de calistenia que incrível, cara. Ele não existe como falar que ele tem um status de lenda, isso é pouco. Isso é pouco. Joffrinho, como eram os apelidos, Pequeno Joffre, filho de Kid Joffre, o Galo de Ouro, ou Galinho de Ouro. Eu chamo de lendário, porque é quase a coisa que mais dá pra chegar perto da história dele. E eu agradeço especialmente, eu não falei isso no react, eu agradeço especialmente a Veja, que não pergunta
como eles tinham uma das lutas mais icônicas, importantes. Talvez a luta mais difícil de Éder Joffre. Depois das lutas contra o Fighting Harada, ele tava... No primeiro vídeo eu falo, ele tava maluco, ele tava perdendo um braço por luta. Em uma das crônicas que foi feita, que eu recomendei sobre o Éder Joffre, maluco, ele tava arrancando um braço por dia. Depois daquela luta ele queria beber água até chegar aos pesos pesados. Os 40 quilos de água só para compensar toda a morte que foi o controle de peso. Éder Joffre foi um lutador que sofreu muito para controle de peso. Eu não posso falar muito, na verdade eu tenho dificuldade para subir. E talvez se eu fosse competir seria bom eu perder 1 quilo. Mas eu não sei nem se eu tenho 1 quilo para perder. Então... Infelizmente, talvez a gente só tenha visto uma luta dentro do auge, mas na realidade o auge do Éder Joffre eu considero, após ele ter se tornado campeão, até lutar contra Harada. Infelizmente a gente perdeu muitas lutas. Ele era um lutador altamente adaptativo, era um lutador altamente qualificado, era um lutador altamente defensivo, contra-golpeador nato, trocador. Além da imaginação, esse cara é lendário. Vamos dar início à análise. Antes de tudo, eu quero falar um pouco sobre o estilo para vocês já se atentarem. Seguinte, antes de tudo, eu também liguei a luz para mostrar fisicamente melhor. Antes de tudo, não deixem de conhecer também em outros canais. Cara, um vídeo que foi muito importante para mim. Tanto, eu vi logo, eu acho que eu vi logo em seguida do filme, eu acho que eu não vi depois. O Thiago Botzin tem um vídeo sobre, deve estar em algum lugar, mas tem um vídeo sobre o Éder Joffre. O Thiago Botzin é o melhor canal para análise de combate na história do Brasil. É um canal excelente. Seguinte, antes de começar a análise, eu gostaria que vocês entendessem o bote do Éder Joffre. Éder, se basta a comparação dele com Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson era muito móvel. O Éder, defensivamente, é talvez um dos lutadores mais eficientes da história. O que acontece? Éder Joffre, ele lutava com a guarda fechada. E eu digo por mim, eu nunca vi um lutador com a guarda fechada por tanto tempo. Porque normalmente você tá assim, daqui a pouco você tá assim, daqui a pouco você tá assim, daqui a pouco você tá assim. Muito difícil. Ele lutava com a guarda fechada, sempre aposto. Ele era um lutador com um condicionamento extraordinário. Ele tinha condicionamento muito grande, ao ponto de manter o ritmo por 15 rounds numa boa. Ele tinha uma guarda muito fechada e uma defesa muito sólida, como ele também tinha muito instinto. O que acontece? Era difícil pegar numa má situação. E ele era muito móvel, ele ficava gingando, se abaixando, pendulando, esquivando. Ele ficava assim. O que acontece? Hoje em dia a gente tem uma guarda muito frontal, muito focada para defender. Na época, você ficava com o ombro mais à frente, você ficava com uma guarda, mas um tanto mais diagonal. E o ombro, você às vezes defendia com o ombro, era melhor para cruzado, você defendia também com a guarda. O Éder tinha ótimos golpes, a técnica dele extremamente habilidosa. Quando era necessário, deixa eu ajeitar a cadeira aqui. Quando era necessário, ele fazia os golpes muito fortes. Ele aproveitava muito o deslocamento para acrescentar em punch. Vai ter em momentos de análise que ele se desloca, às vezes até baixado. Então, esse movimento de alavancagem, mais o torque, mais a cadeia cinemática para o golpe ter vindo cá de trás, a gente tá falando de uma bomba. Uma bomba. De fato, uma bomba. Os cruzados dele, ele tinha muita facilidade para golpear, ele tinha muita habilidade. O que acontece? Em curta distância,
Defesa muito sólida, ele tava sempre assim. Se ele ficasse agachado em frente ao oponente, ele gostava de lutar numa posição mais... Ele lutava bem de pé, agachado, numa distância intermediária para avançar. Ele poderia lançar um golpe em qualquer parte do corpo do oponente, em qualquer posição. Qualquer posição, eu não é exagero. E ele lutando assim, com a defesa sólida, ele tinha muita facilidade para bater no corpo. Os golpes que falam que eram mais terríveis e ameaçadores eram ganchos que ele aplicava no corpo do oponente. Mesmo que ele seja conhecido pela mão de trás do capeta. O direto dele era muito bem feito. Aí vezes lá de trás, às vezes overhand, aí vezes um direto. Ele usava muito o corpo, quadril. O golpe era potente demais. Era um golpe extraordinário. Ele tinha muita categoria. A defesa dele sólida. Ele tinha muito queijo de luta, então era difícil deixar ele numa situação ruim. E sempre na defesa. Muito rápido, muito habilidoso. De verdade, ele é um dos lutadores que, se você quiser fazer a encarnação dos livros do boxe tradicional, todo a parte técnica, o boxe tradicional, esse é o homem perfeito. Ele defensivamente é melhor, talvez um dos maiores da história mesmo. Impecável, técnica extrema, competência física extrema, velocidade alta demais, condicionamento ridículo de extraordinário. Era uma época que a duração era maior, então possivelmente exigia um condicionamento maior do que se é apresentado nos dias de hoje. Eu não duvido que os atletas dos dias atuais estejam a par. Eu não duvido que existe muito atleta equiparável, só que por questão de feito e também pelo volume de lutas que ele fez. Pô, ele fez 50 lutas na categoria dos pesos galos. A gente pode comparar com o Naoya Inoue. O pessoal fala, ele seria maior peso galo. Até os japoneses falam que não. O que ele fez em 50 lutas... O Naoya, ele começou no mosca, ele foi pro galo. Eu acho que hoje em dia ele tá no super galo. Não sei nem qual categoria ele tá. A gente tá... Não tem como um cara que pula de categoria toda hora se considerar. Não tem como ser considerado. A gente fala em questão de habilidade, questão de trocação, objetividade, talvez um dos maiores. Se você quer complementar, para falar qual é o ápice, a gente poderia colocar a movimentação do Sugar Ray Robinson. Na minha opinião, Sugar Ray Robinson, na mobilidade, se destacava muito mais. Defensivamente, com o uso de guarda, acho que não. Mas em questão de esquiva, quase tanto. Em domínio, na verdade, o domínio do ringue do Robinson era sobrenatural. Não tem muito como falar sobre. Não tem como tentar contornar, só era muito bom. E eu não tô fazendo essa comparação, essa estima para elevar acima. Eu tô tentando fazer uma comparação decente. Beira ao extremo didático. Eu peço para as pessoas, se for para vocês aprenderem, vocês se espelharem, uma vez eu falei com um amigo meu, ele tá falando, pô, o pessoal tem um estilo tão fora do tradicional hoje em dia. Eu falo, cara, tudo é escolha, tudo é lutador, tudo é desenvolvimento. É que nem o pessoal fala, não importa a arte marcial, importa o lutador. Não importa o estilo apresentar de boxe, o que vale é o lutador. Você pode falar de muitos estilos, muitas formas, muitas guardas diferentes, mas existem ótimos lutadores do tradicional. Não quer dizer que o tradicional esteja defasado. Eder Joffre era perfeitamente alinhado e a gente viu o ápice dele por conta
do estilo tradicional. O estilo tradicional feito de forma rigorosa não tem muitos pontos fortes, não tem muitos pontos fracos. Vai ser as qualidades do lutador e vai fazer o quê? É ridiculamente eficiente. Tanto que, se você olhar a dinâmica do boxe olímpico, que é um boxe muito volumoso, e certas comparações a gente pode comparar com o boxe profissional das antigas, o boxe tradicional reina. Vamos começar essa beleza aí. Medel não quer dar muito espaço pro Éder ficar brincando. Aqui, Éder tá se projetando um pouco pra frente pra golpear. Ele parece ter um alcance bom, mas contra um oponente forte, ele não é bom tu ficar. Porque o que acontece? Se você golpear na sua posição normal, você teoricamente vai estar no alcance para o adversário fazer o mesmo. Agora, você tá aqui, se projeta pra frente e manda um jab. Deixa eu... Aqui seria o normal. Se você faz isso, aí volta, você ganha alcance. Caso vocês não viram, deu um passinho para trás. Então quer dizer que é um alcance considerável. Éder não quer se expor muito. Aqui tá o alcance do Joey. Vocês podem ver, isso é um fato interessante, os lutadores têm uma preferência extraordinária por andar no sentido horário. Muitos lutadores têm, na verdade, uma questão de gostar de andar assim. E o que acontece? Eu estava refletindo ontem. Depois de ver a luta, eu fiz meu react. Não foi a primeira vez que eu vi essa luta. E eu tava ponderando, eu tava pensando, cara, se eles tentassem girar num outro sentido. Aí pensei que ia saber. Se você não é um monstro, você tentar fazer isso com a Éder Joffre, tu ia desmaiar. Porque o que acontece? Você tá, e ele luta muito bem dessa forma, circulando desse modo. Se você vai impedir ele de circular, detalhe, a guarda fechada. Guarda fechada. Se você tentar socar ele, ainda mais o pessoal das antigas é muito bom nisso. Se fechava muito. Ele se fechava, ele tinha um refresh extraordinário. Aí o que acontece? Se você forçasse ele a andar pra cá, beleza. Vocês viram no combate, eu vou reiterar como ele se movimenta, socando muito bem. Então, se você obrigasse ele a andar pra cá, ele ia fazer isso. Ele poderia trabalhar ou pra direita, aproximando com golpe. Ele poderia aproximar e te mandar pro inferno, ou ele poderia trabalhar daqui e se mover no sentido original. É impossível, na minha opinião, beira ao impossível você conseguir punir ele, porque ele tem um controle absoluto da movimentação ao golpear. O refresh desse cara era um monstro, monstruoso. Você dificilmente ia conseguir surpreender. Se você força ele a golpear se movimentando, ele vai saber fazer isso. E você vai querer lutar na curta distância contra um monstro como ele, tudo bem, conta e risco. Mas ele era extremamente rápido, tanto em mobilidade como reflexo, defesa. Então ele conseguiria contornar. Então, caso você sugira, não seria muito bom. Ai, o cara podia tentar se girar no sentido. Não. Gente, eu dormi sonhando com essa luta. Eu pensei muito. O que acontece? Ao que parece, eu não tenho como ter certeza, mas por que não? Éder Joffre, vamos ver no Bots Hack. Bots Hack. Sério? Caramba, ele tinha uns 67 de alcance para uns 63 de altura.
Que incrível, cara. Caramba, que curioso. Aí poderiam mostrar os oponentes. Ele enfrentou muito oponente interessante. Ele enfrentou muito lutador importante. Ele... eu devia ter entrado na outra. Ele não tinha tempo ruim. Ele fazia luta sem parar. Muitas valendo título e muitas não, se fosse necessário. Deixa eu ver se eu encontro aqui o Joey. José Medel. A Oki foi logo em seguida da segunda revanche. Cabelo maneiro. Ele tinha 1,64. Ele tinha alcance. Ele tinha 1 centímetro mais de altura. Manny Pacquiao contra o cara do Rizin. Pô, falam que o Asakura vai estrear no UFC. E ele tinha 1,71. Ele tinha 4 centímetros de alcance, 2 centímetros a mais por braço. Então dá pra entender o desconforto do Éder tentando encontrar alcance e o adversário encontrando mais. Então você justifica ele ficando móvel. Aqui é interessante. Ele não tá deixando o oponente avançar, porque o que acontece? Só trabalhar jab, tá? Pode ganhar a luta de forma tediosa, não vai nocautear. Então você precisa de alguma coisa mais forte. Que acontece tanto o embalo como a aproximação. E você pode quebrar isso com um soco correto. Aí o Éder não quer deixar ele avançar. E aqui, pela falta de reação do oponente, ele se projetou muito pra frente para encaixar um excepcional golpe reto. Tá assim. Aí o que acontece? A gente vê a forma como ele tá estendido, um alcance muito grande. Ele tava numa distância grande, ele golpeou. O que acontece é, como eu estou falando, o Éder Joffre, ele cria uma cadeia cinemática muito bem feita para os golpes. Ele se abaixa ao se levantar com movimento de alavancagem e todo um bom trabalho dos braços para não perder velocidade. É um golpe excelente. É tipo, Oscar Valdez tentou fazer isso com o Shakur Stevenson de forma extremamente fracassada. Ele me lembra o Éder. Remotamente existem semelhanças, como existem grandes diferenças. Tanto o Salvador Sanches como o Sugar Robinson. Tá tentando. Aí é interessante, ele tá se abaixando. Ele tá tentando pegar um ângulo. Porque o que acontece? As pessoas trabalham muito ângulo por parte de lado, por baixo também. E tipo, o movimento, ao meu ver, potencialmente é tão bom quanto. O ângulo é perfeito, maluco. Oxi! Muita ameaça. Eu não sei se vocês estão reparando. Tá muita ameaça. O cara tá assim, ó. Isso. Esse saltinho. Qualquer desse saltinho induz a pensar que ele pode atacar, e de fato ele pode. Aqui, Éder tentando. O que acontece? Trabalhou em cima, não tá funcionando, vai tentar trabalhar no corpo. Próximo golpe que ele tentar, o cara vai tentar responder. Ele recuou, foi bem esperto. Isso é interessante, a gente pode até atribuir
Como... Na verdade vai ter outros socos que é agasalhante. Ele tá numa postura. Aí ele golpeia, saltando. Um reposicionamento extremamente rápido. Caramba, que esquiva excelente. Não, só vamos. Vamos abaixar a velocidade só pra admirar. Excelente, vocês veem o equilíbrio e a capacidade corporal quase instintiva. Você vê, ele não tava numa posição de se equilibrar tão bem, ele tava numa má posição. Ele, para conseguir se equilibrar, abaixando e se equilibrando, ele tirou o pé do chão. Porque o que acontece? Uma coisa é isso, outra coisa é isso. O corpo se move de outra forma. E... ai, deixa eu ver se eu consigo. 249. Ele salta quase muitíssimo, um pouquinho antes do soco. Nossa, que soco ótimo. Ótimos socos. E é interessante. Ele tentando pegar uma aproximação, ele tá se abaixando, tentando com a mão da frente pegar um soco um tanto de lado, porque o que acontece? Se o oponente avançar, vai pegar. E se ele deslocar para essa direção, vai pegar também. Então ele tá tentando fazer o cara cair numa armadilha. A posição para ele parece horrível. E é. Só que se você ver, a guarda tá muito bem posicionada. Ele tá sempre com a guarda assim, caso você não tenha visto. Ele era difícil de punir, porque ele não tem vícios em questão de guarda, porque as pessoas às vezes vão golpear, abaixa a guarda, fica assim. Se você faz uma coisa dessa, normalmente a pessoa vai ficar assim, aí pim! Ele era difícil ao extremo. A gente está falando de um homem que escutou durante toda a vida contagem dos seus oponentes. Ele nunca teve contagem aberta para ele. Aqui é interessante. Abaixar um pouco a velocidade. Um gazelhepante tentando golpear no corpo. E o que acontece? Não, o gazelhepante normalmente, a ideia central é você fazer o salto avançando. Por que você tá me imitando, mão? Eu tô fazendo a Sonoplastia? sonoplastia. Muitíssimo obrigado. Mas o que acontece? Normalmente ele faz pra sair do raio de alcance. Ele igual, tipo, vamos falar que o adversário tá aqui. Aqui. Aqui onde eu ia colocar a câmera. Ele golpeia pra acertar o cara, mas ele tá um tanto distante da radiação. Normalmente a ideia central é você se aproximar. Ele quer aproximar o suficiente pro braço, mas ele não quer estar tão próximo assim. Se você achar assim, Aqui o cara quer trabalhar com resposta. se você puder me jogar os dois, por favor. Nossa. Aqui. Eu queria ver aqui.
O que acontece? Eder Joffre então trabalhava muito bem ofensivo, como ele contra-atacava de forma excelente. Ele trabalhava muito corpo, então era risco de contragolpe de toda e qualquer forma. A gente vê aqui, pô, ele se aproximando, mandou um overhand na lata, já se aproximou bem fechadinho para perto do oponente. Aí o cara tentou golpear aqui no corpo, ele respondeu com a outra mão. Que resposta excelente. Ai, nossa senhora, que foi perfeito. Um salto maluco, ele conseguiu encaixar um jab tão violento, tão seco. Esse é o segundo round, não é round 12. É um fato interessante que no início me faz acreditar que o Joey estava andando pra mão de trás por conta do conforto, mas atualmente eu acredito que seja muito por conta da mão da frente mesmo. O jab dele tá muito sinistro. Tanto que ele vai tentar parar a mão da frente, senão ele vai recuar. Nesse momento tentou avançar. Ele, quando tá com a mão da frente, ó, para. Ou move o corpo. E logo depois se move. Os ângulos do soco do Eder Joffre são muito interessantes. Eu não vejo as pessoas explorarem muitos golpes quando ficam agachadas. Eu acho que a geração de força é muito boa. Nossa. Nossa senhora. Tá essa aproximação, tá essa tentativa. Ele encontrou uma oportunidade. Detalhe, a forma como ele salta. Pra ver, ele realmente tem muita habilidade pra socar. Normalmente tu pensa, ai, o cara vai saltar assim, tirando o ombro na horizontal. Ele está tentando encaixar um golpe assim, então ele gira assim, ele salta girando assim. Então a gente tá falando de um soco que numa pessoa normal teria atravessado a barriga. Cara, é interessante. Em Hajime no Ippo é dito ele sobre o soco beirando ao vertical dele. Se tratando, não da mão de trás necessariamente, mas se tratando da mão da frente, às vezes o uppercut dele era realmente era movimento ascendente de forma completa. Ele também fazia da forma conhecida, mas dependendo do momento, às vezes saía esse golpe inusitado. Nossa senhora. Cara, só esse safanão foi muito perigoso. Olha isso. O movimento de arco perfeito. Perfeito. Em diferentes instâncias ele golpeia, se adequando. As pessoas às vezes só ficam presas numa execução. Por exemplo,
Pessoa que tá começando agora no boxe só sabe fazer isso, ó. Pessoa treina por um ano, vai competir, esquece de tudo, só sabe fazer isso. Cara, é horrível. Horrível. Aí as pessoas falam, ai. Realmente, eu vejo muita luta que o pessoal é boneco de posto. É horrível. Sim, dá até vontade de chorar. Porra. Dá vontade de pagar para essas pessoas fazerem consultoria. Porra, é horrível. O que acontece? Às vezes a pessoa fala, ai, fazer um soco assim não é técnico. Depende do. Realmente, não é a norma padrão técnica. Mas se for adequado para o momento, a melhor coisa a ser feita. O que acontece? Você faz com propósito, tudo bem. E a gente vê, se a gente estudar em câmera lenta os golpes do Éder, você vai ver que tudo, quando você estuda o movimento ali, tu pensa, caraca, tá com um ótimo desenvolvimento do golpe. Não tá se perdendo, a cinemática tá ótima, velocidade tá excelente, é beira perfeito. Eu vou ser sincero, se a gente fazer esse estudo lentinho da maioria dos lutadores, mesmo lutadores atuais de nível mundial, não é todo mundo que tem essas qualidades, não. Aqui foi perigoso. Tanto ver que nesse momento é um tanto inusitado. Nessa situação ele mudou de base. Não sei se vocês perceberam. O que acontece foi uma situação que foi horrível à distância. Porque ele... O que acontece? É bom você ficar 10 contra 10 pra si. Só que quando o oponente... Você tá assim. Se o oponente tá assim pra você... Mais maluco. Aqui a mão da frente vai cantar muito bem. E a mão de trás, quando vir, vai ser uma bomba. Aí o que acontece? Éder Joffrey mudou de base para tentar se defender e se deslocar pro lado. Essa situação, eu apontei o que aconteceria se você forçasse ele a repentinamente tentar mudar. Mas isso daí foi muita esperteza do adversário. Quando ele se deslocou para aqui, normalmente ele acompanharia dessa forma. Só que ele foi na diagonal. Ele não tentou acompanhar de forma frontal, ele foi na diagonal. Isso é ótimo. Isso eu recomendo para a maioria dos lutadores. Se você conseguir fazer o oponente ficar na diagonal, seria ótimo. Você na diagonal para o seu oponente. Aqui ele fica com a base paralela. Quando você está nessa situação de corda, é uma coisa legítima. Aqui é engraçado, ele se colocando pra frente, ele deixa o adversário numa situação muito ruim. Que fica difícil ele tentar fazer o golpe reto, porque ele pode desviar facilmente. Então fica o golpe de baixo pra cima, só que a defesa dele tá sólida, então é difícil. Aí a perninha de Saracura. Ótimo cruzado. Nossa. Se pegasse. Pelo visto tem mais resposta do Joey. Golpe interessante.
Nossa. Nossa. Ótima deixa. Adversário com mão aqui muito rápido. Ele avançando muito bem. Ele na pressão ele deixou o cara numa situação péssima. Porque o que acontece, a situação anterior, na pressão o adversário colocou. Você tem que ter noção da condição do que você vai estar se você deixar o adversário manter pressão e você administrar indo para trás. E dependendo da situação, você tem que saber lutar. Éder sabe muito bem lutar nas cordas. No corner, pior que eu não reparei muito. Aí o que acontece? Ele tentou aquilo que é força. O que acontece nessa situação, vocês podem estranhar. Nessa situação ele fez o que deveria ser certo mesmo. Porque o que acontece? Ele baixou por 2 golpes de sequência. Se ele subisse, ele teria que se abaixar. Então acabou que ele foi para a distância. Que essa região aqui era perigosa. Ele cortou o ângulo pra ir totalmente pro lado. Em vez de ficar assim, ele foi pra cá. Aí tipo, se o oponente tivesse aqui, ele foi pra cá. Aí ele tá aqui embaixo, ele vem pra aqui. Aí tenta trabalhar, e a gente volta. Aí eu vou querer colocar ele no corner. Aí ele me gira pra ir pro corner. Cara, isso foi incrível. Nossa senhora. Esse golpe pegou legal, hein? O cara se abaixou em direção à mão dele. Maluco. Quase tirou o cara do chão. Ele deu um tapa na mão dele. Ele enfiou a cara na mão dele. Foi? É. Aqui foi muito frenético. Golpe no corpo. Cruzado em sequência. Infelizmente a qualidade da gravação não honra o dinamismo. Se fosse mais colorido, não falo colorido artificialmente, no tempo recente eu falo. Se fosse colorido, as pessoas iam ter maior noção. Aqui tá sinistro. Se tivesse sido eu que tivesse tirado também, eu estaria realmente preocupada, mas não fui eu, então não é problema meu. Não vou me importar porque falta de respeito. Pode ganhar. Respostas muito boas do cara. Já foi. Derrapou um pouco. Se não fosse essa defesa extremamente sólida, qualquer lutador normal teria caído aí muito tempo atrás. Caramba. Oi, gente, eu optei por colocar uma camisa. Não parece o final daquele round, mas tudo bem. Situação perigosa, que em todos os momentos estavam tangenciando as cordas. Pô, os dois trabalharam combinações com a mesma mão no corpo, foi muito
Foi muito bem feito. Ai, caralho. Vai mexendo tu. Tenta ser rápido, né? Nem vale a pena tu tentar buscar na lei. Tenta ser rápido. Tá, esse trabalho de tentar achar uma oportunidade, ficam trabalhando jab. Tenta escalar com uma play de luva. Usa luva, Davi. Jogamos aqui já. Tá, essa situação. Nossa, que repentino. Pela péssima postura que o Joey dava, ele Você tentou afogou ali. cair pra cima. Aqui é legalzinho. Ele é bom mecanicamente. Era. É interessante, vocês não podem poupar esforço se for pra se defenderem, na minha opinião. Tá, eu posso estar exagerando um pouquinho também. É forma de falar, se vocês tiverem que se defender, vocês fazerem uso. Por exemplo, aqui, ele foi bloquear. Aí ele até usou a outra mão pra afastar. O que acontece? Nessa situação, era difícil haver punição, porque o que acontece? Foi o cara, o Éder estava pra fora do jab dele. E aí ele fez uso das duas mãos, então não teria como vir qualquer punição, porque esse cara não teria como fazer com que a outra mão socasse. Ele estava com duas mãos aqui e uma resposta seria muito desvantajosa para a posição dele. Eu vi alguma coisa interessante. Ah, o cara também empurra as mãos. E é aquilo, se for necessário. Ele não... Aqui tem uma situação bem interessante. Tem uma coisa que lembra Roberto Duran. Duran, ele gostava muito de ficar enchendo o saco do oponente. Ele ficava assim. O que acontece? Ninguém gosta de ser tocado. Aí você fica ali na guarda, no braço do cara, cutucando ele, o cara vai se incomodar. Ele vai pensar, filha da... Tu fez isso, é? Quando teu braço vier aqui, eu vou tentar enfiar uma na tua cara. Aí o Duran pensava, cara, ele vai estar doido pra me munhecar de porrada. Então vou fazer isso pra entender como ele reage e como ele responde, dependendo da resposta dele. Tá, tchau, mãe. Boa noite. Dependendo da resposta dele, eu vou sair, vou esquivar, vou bloquear e vou mandar logo em cima. Então é extremamente esperto ele fazer isso. E o cara tá... Não, ele tira assim. O ruim é que se... Dependendo do que ele fizer, seria mais cabível de punição. Mas é bom você entender a resposta dos adversários. Aqui é interessante, olha. A forma como o cara tenta golpear. E o que acontece? Ele fez um movimento teleguiado. Ele fez um movimento extremamente aberto, mas difícil de punição, porque foi extremamente rápido. O movimento consistiu no quê? O cara avançou. Tu consegue punir um cara que faz nessa velocidade? É muito difícil. O que acontece? Uma coisa é fazer assim, ó. Outra coisa... Só deixa eu tirar. Por que tem uma Mônica? Uma pelúcia da Mônica aqui. Estranho. A dificuldade de punição é a velocidade com que ele se move. Tu viu?
Maluco, eu devia ter aquecido os braços. Lembrando que a envergadura do José era maior. Joey. O José Joey Medel. É muito interessante uma coisa. Isso realmente é muito interessante mesmo para vocês verem. Tem lutadores que eles só ficam numa base. Ficam na base que é mais confortável. O que acontece, você vê a base normal, que você não consegue ver por questão aqui das minhas pernas. Eles ficam numa base normal, tradicional, um pouco maior do que a distância dos ombros. Quando é para se mover, ele corta. Aí que acontece, uma base cortada, ela favorece deslocamento para qualquer direção. Né, bebezinha? Ah, uau. Aí você vê, ele tá fazendo deslocamento, eu vou fazendo outra base. Mais ou menos assim. O que acontece? A gente tem que pensar que existe 4 distâncias dentro do boxe. 3 relativas ao combate e uma que não é combativa por si só. Você tem a curta, que é a curta, você faz golpes cruzados, você está colado, praticamente queima-roupa, se não beirando a queima-roupa. A média, que é a distância entre a curta e a longa distância. A distância longa é os golpes que você faz, os golpes retos numa boa extensão. A média é onde você, encurtando um pouco direto, você consegue encaixar, alongando um pouco cruzado, você consegue encaixar. E existe uma distância mais larga. Aí a forma como você quiser nomear é a sua escolha. É uma distância que mesmo que você faça, a não ser que você faça o uso, e talvez mesmo fazendo uso não vai ser suficiente, porque você usa uma variação mais estendida, você ainda não consegue atingir o oponente. É que acontece nessas situações que você está numa distância longa, ou você está entrando numa distância, seria... Eu corriqueiramente eu chamo de extra larga. Eu teria que lembrar qual a distância, qual o nome atribuído. Eu me esqueci agora o nome ao qual é atribuído. Eu tô desacostumado à terminologia. O que acontece nesse momento vale a pena você ficar com uma base encurtada. Base encurtada é muito ruim para equilibrar. É uma base extremamente móvel que talvez valha a pena para você jogar socos sem muito desenvolvimento de força. Pra falar a verdade, a gente não fez 6 kills, a gente fez 10 kills. Nossa senhora. Deixa eu baixar a velocidade, deixa eu mostrar minha tensão. Ele estava numa posição horrível. Éder deu um direto, você projetando pra frente, um tanto agachado. Aí o cara veio com uma resposta, ele se equilibrou pra trás. Isso é incrível. Cruzado, direto. Ele gira, se coloca projetando pra trás. Quase que acerta um soco. E a gente pegou o Facu. Teve um que a gente pegou o Facu e teve um que nos ruxaram, que era cheatado. A gente pegou um cheatado. Quinto round. Mas teve um dia que a gente morreu com um cheatado. Defesa dele muito bem preparada. Normalmente, eu não sei se já estava começando a mudar nessa época, mas uma diferença grande do boxe old school, do boxe contemporâneo, o modern school of boxing,
que a gente trata de duas divisões. Não, Old a School gente pegou facu. of Boxing Foi um dos nossos é da velha guarda. O Modern School of Boxing é o boxe contemporâneo. Aí o que acontece? O boxe mais das antigas, defensivamente eu acho que não era um boxe tão desenvolvido. Defensivamente se evoluiu muito. Ofensivamente eu não acredito que houve uma mudança muito notável. Talvez a gente pode mais falar, existia, mas pontuando lutadores que por características próprias E uma pra frente. lu- Vamos tarpebol. trabalhavam golpes de forma diferente. O volume aumentou. Porque diminuiu. Na década de 80 diminuiu a duração do combate. Então, a gente pega que foi diminuído para 20%. Ficou com 80% do combate original. Então teria que ter no mínimo um aumento de dinamismo. Então também tem questão da tecnologia analógica e tecnologia posteriormente digital, que com as gravações ficou mais fácil estudar os oponentes. Mas o que acontece, que eu queria falar, o mais old school, eles trabalhavam muito com movimentos de corpo, esquiva, pêndulo. Eles não trabalhavam tanto com guarda, então acabava que eles lutavam com uma guarda um pouco mais estendida. Eles lutavam assim. O Éder luta assim. Hoje em dia a gente luta assim mesmo. A gente luta assim. Aí depende de cada lutador, pode ser assim, assim. Vai ter um vídeo, eu tô esperando ver como vai ser questão de espaço pra mim. Eu vou começar a trazer vídeos práticos de escolinha de boxe e muito mais futuramente outras lutas. Eu tô... As primeiras aulas, pior que eu já gravei isso aqui, tô esperando a mudança do local, base e guarda. Existe muita guarda, você deixar ela mais colada, ela mais estendida, mais distante um ponto pro outro, pra cima, pra baixo, um braço pra cima, outro pra baixo, os dois pra baixo, os dois pra cima. O Éder, ele fica muito colado, isso é muito notável. Aí vamos pensar. Em alguns momentos você pode até notar que o Éder é muito colado e o cara não tanto. Deixa eu só ver uma coisa. A gente tinha montado um ranking. Todo mundo tá um real. Mas tu viu a cal que eu dei? Que dá uma olhada pra cima, outra pra frente? Parece a sombra. A forma como ele trabalha, o giro do corpo, gente, é perfeita. E tipo, eu falo isso com convicção. Não é difícil você ser tecnicamente bom no boxe. Você ter uma técnica muitíssimo alinhada ao boxe. Mas à medida que tu fica cansado, diminui cada vez o rigor. E mesmo cansado, o nível do rigor do Éder é absoluto. Eu acho que até um dos motivos para fazer essa atribuição de... Esqueci o nome do cara. O fundador da The Ring atribui ele como segundo tecnicamente melhor da história. Eu acho que é muito em decorrência do rigor técnico que ele consegue manter ao decorrer do combate. Porque todo mundo a forma de falar. Todo mundo no início, no primeiro round, é capaz de ser tão igualmente alinhado ao boxe no seu primor técnico. Todo mundo, só que cansa pra pessoa ficar. Aí o soco reto fica. Aí a pessoa tem que ficar assim. Não pra cima. Gente, o que o Éder faz de manter a guarda toda hora, vocês não têm ideia do quão notável isso é. Eu falo porque talvez seja a parada mais notável. Na verdade,
não só a qualidade física em questão de condicionamento, mas todo o bote dele se mantém de forma excepcional, cansado. Isso é muito difícil. O reflexo dele se mantém muito bem. Pega o mini, que tu não tem mini. Ele tá trabalhando muito bem os golpes. Uma diferença dele Tá bom, tu é que ele não cansa. Hakuruma na mão. Vamos jogar diferente mais do que dois. Cara, aqui foi uma saraivada. Finaliza. Esse empurrão de ombro tá o maior motivo pro Éder não conseguir sair. O que acontece? Não sei se vocês estão entendendo. Tu tem que usar. O Éder não vai conseguir andar pra aqui porque o cara tá assim. Se for preciso, ele se coloca pra frente e o Éder fica preso. E aqui tá o corpo. O Éder vai ter que sair pra esse canto daqui. Teria que sair pra aqui. E não é boa ideia. Ele tem que ficar numa postura semelhante, ombro com ombro. Não tem mais. O jeito pro Éder, mais ou menos o que ele tá fazendo. Começar a ir pra frente e pra esquerda. É a única posição que eu vejo mais desvantagem violenta pro Éder. E ele tá compensando na velocidade. Eu não digo necessariamente que o Joey Médio tá fazendo como o Jake LaMotta. Mas De 12 tiros. 12 tiros no pente. a diferença de volume de golpes tá boa. Só que tipo, o Jake LaMotta pro Joey Médio. Nossa senhora. Era. Mas temporada passada não tava tão. Não, pera aí. Esse golpe já foi muito forte. Gente. Ah, desculpa, eu nem tinha deixado. Saiu só tem Ué. Pô, eu me inscrevi na minha outra conta. Me inscrevi na outra conta, que coisa. Tá ridícula, Davi. Cara, a forma como ele golpeia é excelente. Porque o que acontece, tem um detalhe técnico que desenvolve muito a força. O pessoal tá acostumado a socar assim. Soca assim. Às vezes faz assim, mas de verdade o corpo não acompanha o movimento. A ideia é você girar no outro sentido. O ombro de trás, que todos os membros superiores giram juntos. Às vezes o pessoal só faz isso. Só usa o braço. Você não usa o corpo. Talvez até use um pouquinho de quadril, mas Eu tô terminando minha partida. tipo, tu não faz uso de todos os membros superiores para girar. Você só faz eles girarem em conveniência. Cara, que sequência de cruzado. Morre de luva, seu viado. E a gente vê golpes longos tá aproximando, golpes curtos. Não é bom usar luva, seu porra? Cara, nossa, esse golpe aí. Ah, peguei o raio pra reservar o raio. Não, a luta nos 10 segundos pra vencer colocou como. Eu lembro que colocava como se o Éder estivesse levando um couro. Não, tá bom, ele tava cansado. O condicionamento dele tava difícil porque o corte de peso tava violento, mas porra. Por favor. É muito difícil levar. Levar suas piadas a sério. Ai meu Deus do céu. É difícil, cara, é difícil. Só um instante, gente. Eu tinha prometido pra uma pessoa. É o meu famoso caboclo mamador.
funciona esse lá. Os altos níveis, mas tá jogando tudo pra cá. Saracura. Que falei. Eu falei das pernas de Saracura, dos lutadores na filmagem. É interessante. Aqui é bem interessante. É um breve momento que o Medel tenta pensar em fazer alguma coisa diferente. É que acontece, ele acompanhou. Então não vai ser tão fácil assim. O que acontece, o Éder tá muito na frente em questão de dinamismo, de tudo. Ele tá sobressaindo em todos os pontos, mas ele tá sobressaindo muito calculado. Ele tá entendendo, se deixar em golpe reto, vou me ferrar um pouco. Eu tenho que me aproximar, tenho que criar combinação. Na curta eu não posso deixar. Às vezes é melhor fazer na curta, um pouco distante das cordas, porque nas cordas vem caminhar pro córnea. No córnea não dá. O córnea não dá. Quase foi de novembro, né? Falta muito? Sim, o problema é que tu não tem o que tu quer praticar. Eu só sei ler francês, eu não sei falar, só sei ler. Aqui é muito interessante. Esse combate é um tanto interessante porque não é nos momentos em que tem toda aquela parte tática prévia. Então eles estão se enfrentando pela primeira vez. E o Éder tá encontrando os pontos fracos. Não é que pontos fracos, é que tem momentos que ele abaixa a guarda e momentos que ele se deixa vulnerável. E a cadência de golpes do Éder é maior. O cara em alguns momentos ele tá pecando um pouco por baixo o volume. Contra golpe interessante do Joey. 20 na banca. Deitei. Aqui, Davi. 21. 50. Saiu bem dos golpes. 37. O que Desceu. acontece? O Joey sabe que só vai conseguir ganhar em combinação forte. Só que tipo, se ele deixa o Éder trabalhar volume, aí leva um couro quase unilateral. Meio que a tática dele tá sendo tentar sobreviver e se encaminhar. Opa! Olha isso daqui. E se encaminhar pro corner. O cara tentou saltar. No pequeno momento o Éder conseguiu encaixar um golpe. Gente, isso é extraordinário. Errou. O que acontece? O cara baixou na lata. Eu poderia até tentar fazer um direto, só que aí o braço do cara tava voltando. Já não era o melhor momento. O controle de distância do Éder tá excelente.
Raul, dá continuidade, acabei de voltar do treino, tô lascadíssimo de cansaço, mas bora lá. Sétimo round, meu povo. É aquilo, tá tentando encontrar brecha e de preferência, tá pendulando bastante, que se o cara tentar fazer um golpe e ele errar, aí ele salta golpeando, provavelmente cruzando, seria mais ou menos assim, né? Mas diminuir, fica assim, aí vamos falar que é um golpe da mão de trás, tentando pegar no caminho, seria aqui, aí ele pendula, aí ele pode avançar cruzando, se for um jab. Não, na verdade ele gostaria de pular pra cá. Se o cara tentar um jab e errar, aí ele salta de forma um tanto frontal, mas ele não saltaria tão que se fosse pra mão de trás, ele saltaria bastante, pegaria no meio do caminho. Se fosse aqui, ele saltaria só o suficiente para ter o golpe estendido, conectando e pronto. Eita. Derrubar o mouse. Ui! Aqui é bem interessante, gente. A distância está muito grande. O Éder quer tentar encurtar. E o que acontece? Tá uma distância grande. Aí teria que, vamos falar, dar o jab, avança, aí tenta dar continuidade. Vamos falar, seria um jab meio que pra fazer o cara parecer que vai ser um jab. Aí o início da combinação seria com avanço, seria emendando um jab, aí avança, cruzado, poderia ser uma possibilidade. Mas aí o cara não vai, ele já vai parar o golpe de... Ele já vai parar o golpe... A tentativa de tocar. E o que é importante falar, o pessoal no bots, ele gosta muito de parar sempre com essa mão, tudo bem, golpes retos. Só que aqui, de verdade, é melhor vocês usar as duas para espalmar do que tentar conectar essa. Porque, maluco, tu tem que ser muito profético. Tem que ser muito profético. Porque aqui você tá para conectar, mas fácil fazer isso. Ou isso daqui, vamos falar, você tá, seria aqui, do que você fazer isso e esperar se pegar no lugar certinho. É muito difícil. É que acontece, é mais seguro você tentar fazer isso, que se o golpe, vamos falar, se o golpe passa reto, fudeu. Aí meus pêsames, aí tu tirou a última linha de defesa, parabéns, tudo bem, é contigo. Agora, se você quer boca seca, uma desgraça. Agora, por outro lado, se você quiser usar essa mão, seria melhor. Aí você coloca no meio do caminho. Porque se você bate mão com mão, se o cara não tá literalmente deixando um caminhão na quinta marcha, descer uma ladeira sem freio de mão, sem interferência humana, aí a parar o golpe não vai adiantar nada. Tipo um Deontay Wilder mandando um soco. É tipo, falou, Deontay, seguinte, entrou aluno casual, eu sei que não chegou em sparring, mas pega leve, vamos treinar junto. Arranca a cabeça da pessoa, pronto, não adianta parar nesse tipo de situação. Mas se for um golpe assim meio casual, aí vale a pena. Aí vale a pena você tentar interromper. Isso que está sendo feito. E aqui é interessante. Ele tenta fazer o jab, o cara, ele afasta. Aí o que acontece? Tá fazendo jab. E o cara afasta o soco. Eu vou ser sincero, eu não encaro esse golpe como um golpe que ia conectar, não. O último até dava, esse não.
Aí tá tentando responder, ele se abaixou e tentou vir com uma resposta de forma imediata. É muito do que eu tô falando. O que ocorre? De verdade, e Joey tentar responder não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. E eu tô falando sério. Porque se ele tá caindo numa... quase que seria uma provocação. Quer dizer que se o Éder lançar uma finta, o cara vai agir. E se ele agir por uma finta, quer dizer que ele vai, o Éder pode fintar, finta. Depois de fintar mais um pouco, ele vai acertar, lançar um golpe. Aí o cara não vai responder à altura. Porque, cara, eu tenho que fazer um vídeo histórico sobre isso. Porque a finta, eu chamo que é um fenômeno de... Como é que eu chamava? É um fenômeno de... Você diminui a sensação de perigo. Porque se você ficar muito atento para um golpe que não está vindo, quando vir um golpe meio, você vai ser surpreendido. Porque você pensa, agora o cara não vai lançar nada. E pim, lançou um golpe. É uma diminuição do senso de perigo. A finta, quando o oponente finta muito bem toda hora, cria esse fenômeno. É uma situação muito chata de um lutador lidar. O cara é mais cabeça, lança boas fintas e você é muito reativo. Tá, tem o som desse ventilador. Depois eu tenho que escutar se era outro ventilador também. Foi quase. Poxa, eu vou tentar achar uma foto. Me lembrei de uma foto importante. Tem Roberto Duran, Fighting Harada, Éder Joffre e mais outras figuras. Meu Deus do céu, se eu colocar essa foto, maluco. É interessante, quando ele mandava um up, sobretudo a mão da frente, caraca, o bicho subia muito. Notavelmente, o upper dele, ainda mais nessas condições de ele ir pra frente, era muito vertical. Porque o que acontece? A gente tem o upper mais ou menos assim. A gente trata com o ângulo um tanto curvo. Às vezes por isso pega na guarda, ou às vezes por isso não pega na guarda. Mas o Éder, quando era da mão da frente, era vertical. Sobretudo quando ele tentava fazer um salto. Não, pera aí não vai mostrar. Eu tentei fazer um salto um pouquinho mais abaixado pra vocês sacarem a dinâmica. Oxe. O copo tá entrando. Pô, boa, Helder. Éder. Eu conheço uma pessoa chamada Helder agora. Som trocado. Agora tá ficando um pouco manjado. Aí o que acontece? Ele achou que ia ser um upper novamente. Aí, maluco, conectou um cruzado tão bom. Cara, o bots do Éder, pra mim é uma coisa tão bonita quando vê Sugar Ray Robinson ou Salvador Sanches.
É porque eles têm uma rítmica. Eles têm uma rítmica muito boa. É uma rítmica mantida ao decorrer de muitos rounds. É muito bom. Ui, que sacanagem. Porra. O Éder é interessante nessa situação. Ele, pra não deixar o cara avançar, ele tá com os braços estendidos e o braço da frente baixo. Aí você vê, ele coloca muito ombro. Ele coloca muito ombro. E uma distância boa. Então, quando ele pode fazer coisas que não é do estilo dele, mas só quando ele tá numa distância segura. Não sei qual era a neura colou. Nossa. Direto bom. E é interessante. É porque o Éder se agacha. Aí ele, o cara pensa, nossa, ele vai estar nessa posição. Ele vai socar um soco de baixo pra cima. Aí, pum! Situação muito perigosa. Nossa, que fantástico. Nono round, gente. Seguinte, tentando finalizar. Eu acho que dá pra finalizar a análise. Vamos terminar aqui. Aqui acontece muita coisa importante.
Caso você não tenha prestado atenção no react. Pô, esse soco aqui é perigoso, cara. O Joey que é curta. Éder tá boteando pra trás, boteando pra frente, mas querendo usar corpo pra golpear. Aqui temos uma ótima resposta aqui de hoje. Chumbo trocado, o cara colocou pra baixo. Putz. Aqui uma coisa interessante. É de quando o cara com a mão frontal e pim. Aqui, muito do fôlego dele foi queimado. A forma como o cara tava golpeando era muito perigosa. É de no laço também. Nossa senhora. Agora o cara na curta ele tá colocando muito volume, tá apresentando muito perigo. Castigo, cara, castigo. Ele castigou muito. Aqui, esse cruzado foi muito importante. O cara tava castigando, guarda baixa, golpes abertos. Aqui ele mandou um cruzado. Esse cruzado acabou um pouco o ritmo. Aí deu tempo dele vir mais outro. Esse daí, maluco, isso. Vocês podem ver o impacto. Se a luta tivesse continuado mais uns 20, 30 segundos, teria acabado, talvez. Eu não duvido muito, não. E vamos pro último round. Como eu já tinha falado, eu não sei se representa isso no filme. Falam que o Éder tá falando, pai, é o último round. Eu não aguento mais que isso. O cara falou, o Joey também tá morto. Tu vai nocautear ele nesse round. Dito e feito. O que acontece? Era uma luta de 12 rounds. Eliminatória. Quem ganhasse ia ter a luta pelo título ou ia se encaminhar para a luta pelo título. O que acontece? Primeiro que falam que o controle de peso do Éder nessa luta foi um massacre. Mas tem um detalhe importante. Naquela época, por que 12 rounds? Sendo que eliminatória normalmente seria 10. Grandes ranqueados 10. Mas na época, ainda, a gente tá falando de 1960, se me bem recordo.
1900 e José Medel, primeira luta. Ah, ele já tinha uma porrada de título. Aqui na luta número 37 que ele deteve o cinturão da The Ring. Foi umas lutas depois. Joey Medel. Ah não, porra. NBA. Ah sim, 35. Foi pra 37. Foi 36, ele enfrentou o Moreno. Depois ele teve o title shot. Foi em 60. Aconteceu na década de 80 uma situação trágica que ocorreu para que parasse de haver lutas de 15 rounds. Último round. E o que acontece para ambos? Tinha mais 2 rounds. Não, esse era o último. Era agora ou nunca. Que foi engraçado. Ótima oportunidade, ombro com ombro, perfeito. Eles lançam juntos o soco. Ele respondeu mais rápido. Ele tá avançando. Nossa. Opa. Provavelmente as amarras não estavam muito firmes. Soltando o cadastro, sei lá. Que munhecada excelente. E o que acontece? Eu falo muito sobre os lutadores aprenderem a adequar a distância. Aqui tu vê. Até o ângulo. Foi um golpe beirando perfeito. Agachado, fechadinho, guarda-cinha fechada. É aquilo. Eu diria que apesar de estar paciente, era bem paciente, lutando, tá caçando um ângulo. Vi um bom soco agora. Nossa, que porrada boa. Esse cruzado foi importante. Nossa. Esse golpe também. Na verdade eu acho que o anterior, tipo, o cara pensou, eita ferro. Que golpe no corpo. O que acontece é, ele sabia produzir golpes muito bem, lutava muito bem na curta, na longa, em todas as distâncias. Maluco, os socos que ele aplicava no corpo eram demoníacos. Golpezão bom. Passa mil? Essa porrada foi forte. Agora o frenesi aqui quase não com a cara. Deixa eu contar. Nossa, esse golpe aqui. Faz assim, né?
Que porrada Tudo forte. patinha de cachorro, não é? Isso, nossa senhora, excelente. Cara, esse daí arrancou. Bem, assim terminamos. O especial de Eder Joffre foi... Cara, foi talvez um dos vídeos que eu mais dediquei, mais importante. É nada mais justo e dá pra aprender muito com ele. Dá pra aprender muito. Lutador importante demais. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de ativar o sininho se vocês acharem que vale a pena. Apertem o botão do gostei, compartilhem para as outras redes sociais. Não deixem de comentar, bora bater um papo, podem fazer qualquer pedido. Vamos pedindo Raul. Qual é, meu povo? Seguinte, mandei o Insta aí do pessoal, tem meu Insta aí. Quer vídeo? Chama no Insta, Raul.